O grupo KTV de comunicação tem a honra de receber em seu complexo Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes e reconhecidos do país. E nesse ano, um ano bastante complexo, a gente sabe que a crise mexeu com a vida de muita gente. Que avaliação pode ser feita, então, desse ano de 2016, essa turbulência toda? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. O ano foi, obviamente, muito complicado. Aliás, o ano passado já foi um ano muito difícil para muita gente. Agora, isso não quer dizer que todo mundo tenha vivido crise. Uma das coisas importantes e interessantes é que ninguém é uma ilha. Então, todo mundo, obviamente, é impactado pelo que está acontecendo em volta e o ambiente no Brasil foi difícil. Apesar disso, alguns setores, em particular algumas empresas, conseguiram ter um desempenho muito melhor do que outros. O que deixa claro que importa não só o que está acontecendo com você, mas o que você faz, como você lida com o que está acontecendo. Toda a crise traz também oportunidades. Para dar 2 exemplos do ponto de vista das empresas, o primeiro é contratar gente boa de qualidade. Há 3, 4 anos, a dificuldade das empresas é que eles não achavam bons profissionais ou quando achavam, os salários estavam altíssimos. Hoje, tem muita gente boa disponível. A segunda é treinar bem as pessoas, porque quando elas investiam em treinamento há 3 ou 4 anos, acontecia com frequência que 2, 3 meses depois, aquele funcionário agora melhor preparado e que implicou no investimento da empresa, ia embora, porque ele tinha uma oferta com um salário um pouco melhor em algum concorrente e ele ia embora. Hoje isso não acontece. Então está num momento em que as empresas precisam de produtos melhores, serviços melhores, atendimento melhor e para fazer isso elas precisam de gente melhor e gente melhor preparada. E hoje dá para conseguir fazer as 2 coisas. Que análise dá para ser feita? O que de fato gerou essa crise econômica no país? Bom, em primeiro lugar, o Brasil não teve só uma crise econômica, a gente teve várias crises, a gente teve uma crise moral, uma crise política e uma crise econômica. Em parte, a crise econômica foi causada pelas outras 2, mas apenas em parte. Em segundo lugar, do lado estritamente econômico, o primeiro mandato do governo da presidente Dilma gerou uma série de desequilíbrios econômicos que foram crescendo até que eles levaram à crise, em particular 3. Um de contas públicas, o governo gastou o dinheiro que tinha e o que ele não tinha, e a situação das contas públicas foi se deteriorando, particularmente depois de 2014, que por conta da eleição o governo acelerou muito os gastos. Em segundo lugar, ele deixou de combater a inflação com mais força. A preocupação era que um combate da inflação antes das eleições de 2014 com mais intensidade poderia levar e provavelmente teria levado a uma recessão em 2014 e isso poderia complicar a reeleição da presidente. Então ele não fez isso. A contrapartida, a inflação acabou subindo muito mais depois das eleições. E o terceiro foi de contas externas. O Brasil teve um processo de vários anos onde nós investimos muito em estimular consumo, mas nada em estimular produção. Ficou muito caro produzir no Brasil porque cresceram salários, cresceu custo de aluguel, cresceu o custo de matéria-prima e as empresas cada vez mais pararam de produzir no Brasil. Elas começaram a levar a produção para fora do Brasil. Isso fez com que as nossas exportações crescessem menos e as importações crescessem muito. Balança começou a se desequilibrar. A soma desses 3 desequilíbrios explica a crise. A boa notícia é que 2 desses desequilíbrios já estão resolvidos. O de contas externas hoje, com a alta do dólar e com a própria recessão brasileira, ele está para lá de resolvido. Esse ano o Brasil vai ter o maior superávit da balança comercial na história. O segundo, que é de inflação, a inflação vem caindo há um bom tempo. Agora em setembro foi a mais baixa para o mês de setembro em 18 anos. A inflação pelo IPCA 15 em outubro foi a mais baixa em 2 anos e especificamente para o mês foi a mais baixa também em mais de 10 anos. Enfim, a inflação está caindo, o que significa que os juros podem cair, o crédito pode voltar e isso cria um círculo virtuoso. Só que tem uma condição, a gente precisa resolver o último desequilíbrio, contas públicas. E como é que a gente faz isso? Cortando gastos do governo. Para isso, 2 reformas são fundamentais. A PEC do teto dos gastos, a PEC 241 e a reforma da Previdência. E essa necessidade, como explicar essa necessidade para uma população que a gente vê, especialmente no Paraná, hoje se rebelando contra essa PEC 241? Eu acho que há 2 coisas. Primeiro, entender por que nós chegamos no ponto de precisar dela, que, como eu falava, vinha de uma série de erros, no fundo, de política econômica que foram tomados ao longo de um período grande. Mas mais importante é que está tendo uma desinformação com relação a quais são as consequências de fazer e não fazer a PEC. As pessoas acham que fazer a PEC significa cortar gastos de educação e saúde. Em primeiro lugar, isso é uma mentira, porque o que a PEC determina é que os gastos do governo crescerão ano a ano
mas limitados os gastos totais pelo crescimento da inflação. Então, em primeiro lugar, é que os gastos não vão cair, eles vão crescer, mas eles vão crescer até a inflação. O segundo lugar mais importante é que, como cada um dos gastos cresce, não tem limitação nenhuma. Você quer aumentar mais gastos com educação e saúde além da inflação? Pode, só que precisa cortar outros gastos. Aliás, como toda família faz em casa. E a parte mais importante, que é o que as pessoas não entendem, porque elas falam, poxa, Ricardo, mas precisa cortar por 20 anos? Cortar por 20 anos não significa que a PEC é dura, é o contrário. O que ela está fazendo é levando um ajuste que poderia ser feito já, ele está diluindo ao longo de 20 anos. Deixa eu ser um pouco mais específico. Se não houvesse... As pessoas falam, e por que não corta os juros? Em primeiro lugar, o que a PEC faz é criar condição para os juros caírem, porque o que a PEC faz, reduzindo os gastos do governo, é diminuir a necessidade de financiamento do governo. Uma das coisas que explica porque os juros no Brasil são tão grandes é que o governo tem que tomar muito dinheiro emprestado. O que significa que a procura por financiamento é grande, o custo do financiamento, que é a taxa de juros, acaba sendo alta. Sendo específico, o governo vai ter um déficit de 180 bilhões de reais nesse ano. O que isso significa é que não só o governo não está pagando a sua dívida, que é o que se fala, ele está só rolando, quer dizer, a dívida vence, ele emite mais dívida para pagar a dívida que vencia, mas além disso, ele se endivida 180 bilhões a mais para pagar as despesas que são maiores. Com a PEC, o que acontece é que esse déficit de 180 bilhões vai cair gradualmente ano a ano, desde que a economia cresça, porque com isso as receitas vão crescer um pouco mais do que as despesas, o que deve acontecer ao longo do tempo. Sem a PEC, quem hoje se dispõe a financiar esse déficit do governo, simplesmente vai falar, eu não vou ser pago no futuro, porque se cada vez mais os gastos vão crescer, é igual se eu emprestar para um amigo meu. Ele fala, olha, eu preciso de dinheiro para a saúde e educação dos meus filhos, legal. Aí no mês seguinte eu estou vendo que ele não só está gastando com isso, mas ele está gastando com festa, com viagem, com um monte de coisa, e ele continua gastando. Chega uma hora eu falo, sinto muito, eu não empresto mais para você. Com o país é igualzinho. Os investidores, sem a PEC, vão chegar num ponto que vão falar, eu não financio mais. E nesta hora, ao invés de ter que crescer mais lentamente gastos com tudo, o que vai acontecer é que de uma hora para outra os gastos têm que cair 180 bilhões de reais, porque se não tem financiamento, não tem como pagá-los, eles caem na hora. E aí sim, a gente vai cortar a saúde e a educação. Então, o que é engraçado é que as pessoas acham que a PEC vai levar a corte de gastos com a educação. Sem a PEC é que os gastos com saúde e educação vão ser cortados. E a PEC, ela pode, de certa forma, evitar a criação de novos impostos, por exemplo? Sem dúvida, porque a segunda necessidade da PEC é que o Brasil já tem, entre 156 países emergentes, ele é o terceiro onde nós mais pagamos impostos. Isso significa o seguinte, sem a PEC e se os gastos crescerem ainda além da inflação, porque eles podem mais uma vez crescer até a inflação, mas se eles continuarem crescendo mais do que a inflação, só tem uma forma de pagá-los, impostos ainda maiores do que os atuais. Se a gente, por outro lado, faz com que o crescimento dos gastos esteja limitado à inflação e o crescimento da receita cresce em paralelo com o PIB, a gente vai começar a criar condições para que gradualmente os impostos caiam, o que é bom para todo mundo. Falamos de uma situação macro, agora vamos pensar, né, nos trabalhadores, a gente fala muito de desemprego, estamos no final do ano, teremos o 13º, qual é a orientação, então, enquanto economista, a essas pessoas? Bom, a primeira é, se você tem dívida, pague-as. Porque as dívidas no Brasil têm juros, como eu comentava, muito altos, e o que significa é que se você não os paga, você vai acabar pagando muito mais caro. Uma brincadeira maldosa, mas verdadeira que eu faço, é que com a taxa de juro do cheque especial, se alguém um dia comprar uma grande televisão que custe 10 mil reais, um ano depois esse sujeito está devendo a taxa de quase 400%, um ano depois ele deve 50 mil reais, 2 anos depois são 250 mil reais, 3 anos depois ele deve 1.250.000 reais. Então ele comprou uma televisão e 3 anos depois ele deve um apartamentão. Então, o primeiro uso, pague suas dívidas. O segundo, o que você tem de gastos fundamentais que eventualmente ficaram mais complicados, garanta que eles possam acontecer. E o terceiro, na medida do que for possível, a vida precisa de alegrias. Então, eu não sou daqueles que falam, não, mas não gaste nada. Ao contrário, os últimos anos foram difíceis e eu acho que alegrias que cabem dentro do orçamento devem sim ser realizadas. Essa seria a sequência de como eu usaria o dinheiro.
Para a gente finalizar, 2017, o que promete? Um ano muito melhor que 2016 e 2015. E mais do que isso, um ano onde essa parte está fácil, até porque os 2 últimos anos foram péssimos. Agora, eu acredito que um ano muito melhor do que as pessoas imaginam. E a razão de eu acreditar isso é que eu peguei 180 países, dados desde 1900, e descobri o seguinte: a economia em todos os países, em todos os momentos, se move em ciclos, onde há surpresas positivas por alguns anos, negativas por outros, esses ciclos se oscilam. E nos últimos 6 anos, as surpresas de crescimento no Brasil, em relação ao que nós esperávamos no final do ano, o que acabou acontecendo, em todos os anos, foram piores do que a gente espera. Isso é um ciclo muito longo dentro do que a gente tem. Quando a gente junta isso com alguns sinais de que a confiança no Brasil melhorou, a taxa de juros vai cair, houve uma transição política, há reformas importantes que parecem que vão avançar, tudo indica que o ano que vem vai ser um dos anos de surpresa positiva e o início de um ciclo, esses ciclos duram de 3 a 8 anos, um início de um ciclo de alguns anos da economia indo melhor do que a gente imagina. Que assim seja, né? O que é uma grande boa notícia. Eu estou convencido que isso vai acontecer e, mais importante, para que isso aconteça, a gente tem que continuar avançando nas medidas que colocam o país em ordem. Em particular, nesse momento, tem 3. A PEC dos gastos, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que essa é outra muito mal explicada. O que se fala é que estão tirando direitos dos trabalhadores. Em primeiro lugar, trabalhadores hoje que têm carteira assinada equivalem a só 20% da força de trabalho em idade de trabalho. Aí você tem um pouco mais do que isso, 24%, que no total dariam 44%, que são trabalhadores que não têm carteira assinada. Os outros 56% não trabalham no Brasil. Então, se a gente for pegar quem não tem carteira assinada e quem não tem trabalho, 4 em cada 5 pessoas em idade de trabalho no Brasil não tem CLT. A CLT está levando 4 em 5 trabalhadores brasileiros a não terem trabalho. A ideia que mexer na CLT é tirar direito trabalhista, para mim é o contrário, é garantir que as pessoas tenham emprego e que muito mais gente tenha emprego formal e, portanto, direitos trabalhistas que todos deveriam ter. Então, a gente precisa fazer isso. Não é só, também é para baratear e facilitar contratação, para melhorar do ponto de vista das empresas, tornar a legislação mais flexível, mas é do ponto de vista dos trabalhadores, para garantir que nós brasileiros, em geral, tenhamos emprego e não poucos brasileiros, que é a realidade de hoje. Qual é o impacto dessa questão da previdência na nossa economia e que tipo de reforma realmente é necessário? Ele é brutal. Acho que a forma mais simples de se colocar isso é: nós temos entre a previdência do setor público e do setor privado, entre governo federal, estadual e municipal, um déficit que no total chega a quase 300 bilhões de reais por ano. Você lembra que eu falei que o déficit total é de 170? Em outras palavras, se a previdência não tivesse déficit, não só a gente pagava todos os gastos que estão sobrando, e sobravam mais 120, 130 bilhões para nós investirmos a mais em saúde, educação, segurança, transporte. Começava a sobrar dinheiro para resolver vários problemas. Por que a Previdência tem déficit? Há 2 razões. No caso da Previdência do setor privado, está ligado a 2 dinâmicas das últimas décadas e que devem continuar, que são muito positivas, mas que na Previdência tem um impacto negativo. A primeira, expectativa de vida. Quando a Previdência nasceu no Brasil, depois de aposentados, em média, as pessoas viviam mais 7 anos e recebiam os benefícios por mais 7 anos. Hoje, em média, elas recebem mais de 18 a 20 anos. O que significa que aí a gente já tem um probleminha. Mas tem um problema número 2. Aliás, um ótimo problema. Estamos vivendo mais, mas na Previdência causou um problema. O número 2. A gente teve um processo nas últimas 2, 3 gerações de inserção das mulheres no mercado de trabalho. Sensacional. Uma das consequências é que o número de filhos despencou. O que isso faz é que há 50, 60 anos, para cada 10 pessoas trabalhando, pagando a previdência de uma que estava aposentada, entre a população viver mais e a gente ter menos gente trabalhando, ter menos gente nascendo, a taxa de natalidade ter caído e, por consequência, menos gente trabalhando para as pessoas, hoje tem 2 pagando pela previdência de uma por 20 anos. Antes eram 10 pagando pela previdência de uma por 7 anos. A conta não fecha. Aí a nossa escolha é muito simples. O que nós queremos? Porque a gente não escapa de uma dessas 3. Ou a gente trabalha por mais tempo, ou a gente contribui mais hoje, o que significa tirar um pedaço maior do nosso salário que não vai chegar nos nossos bolsos, ou a gente vai receber menos depois de aposentado.
E quem acha que sem reforma não vai receber menos, está enganado. A gente vai receber menos de qualquer jeito. Só que sem reforma, a forma que os nossos benefícios serão reduzidos é pela inflação. A inflação sobe, os benefícios não são corrigidos tanto quanto a inflação. Na prática, o poder de compra dos benefícios vão cair de qualquer jeito. Só que aí, além da redução, a gente ainda tem os problemas da inflação. É melhor fazer via reforma. E isso é no setor privado. No setor público é mais grave. No setor público, como os benefícios são muito mais generosos, o déficit é muito maior. Sendo mais específico, esse dado saiu hoje, está na Folha de São Paulo de hoje. O déficit médio por aposentado do setor privado é de 1.3 milhões de reais ao longo de toda a vida. No caso do setor público, no caso dos aposentados federais do setor civil, a gente está falando de 3 milhões e 200 milhões. No caso dos militares, 4 milhões e 900 mil. O que isso significa na prática? Isso aqui é dinheiro que não vai para a educação, não vai para a escola. Sendo específico, a Coreia tinha há 60 anos uma renda per capita que era metade da brasileira. Hoje ela é 4 vezes maior. Como é que eles conseguiram? No Brasil, de cada R$ 1.300 de gastos públicos, se você dividir quanto é investido na população acima de 65 anos e abaixo de 15 anos, R$ 1.200 nós gastamos acima de 65 anos, R$ 100 até 15 anos. Consequência, educação ruim, população mal preparada, produtividade baixa, renda baixa. A Coreia fez o contrário. De cada R$ 1.300, 700 vão para as crianças até 15 anos, que é fundamentalmente educação, e 600 vão para a população acima de 65 anos. Resultado, 60 anos depois, a renda per capita deles é 4 vezes a nossa, e mesmo que a parcela em relação ao total que vai para os aposentados seja menor, o aposentado ganha mais, porque a renda de todos os coreanos é muito mais alta que a nossa. A gente escolheu investir no passado em vez de investir no futuro. Se a gente não mudar isso, a gente vai continuar reclamando que a educação é ruim, que as pessoas são mal preparadas, que a renda é baixa e que a condição de vida aqui não é boa. Está na hora da gente encarar os problemas de frente.